A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 35, o clamor de Davi para o livramento do inimigo. Isto é uma oração de Davi onde ele clama a Deus por livramento e justiça contra seus inimigos, expressando a sua angústia e pedindo intervenção divina para derrotá-los. Estes salmos contêm pedido de proteção, condenação dos inimigos e exaltação da justiça de Deus. Acredita-se que Davi escreveu esses salmos quando estava tendo um período de perseguição e sofrimento, provavelmente quando estava sendo perseguido pelo rei Saul, ou enfrentando grandes falsas acusações. Então, veja que também ele estava enfrentando, sendo acusado. Este texto sugere que Davi estava enfrentando uma situação de grandes dificuldades, onde seus inimigos caluniavam e tramavam contra ele. Esses salmos é uma alusão do martírio de Jesus Cristo, onde ele foi caluniado e foi tramado contra ele. Tiveram falsas testemunhas até contra ele para ele poder ser morto. Vamos lá, o significado dos Salmos 35. 35:1. Pleita, Senhor, com aqueles que pleitaram comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. O 2. Pega o escudo e dá rodela e levanta-te com minha angústia. Rodela significa broquel, ou escudo pequeno, ou escudo grande, ou redondo, pequeno e redondo. Davi inicia o salmo suplicando por socorro, clamando por defesa. Ao pedir o uso de escudos, tanto grande como pequeno, o rei pede que Deus o defenda de todos os tipos de acusações, das quais eram as leves, e até as grandes acusações. Salmos 35:3. Tira da lança e obstrui o caminho os que me perseguem, dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Após suplicar por defesa, o rei clama por um contra-ataque, fazendo alusão à lança e ao machado, alguns falam machados de guerra, Para Davi, tanto o ato de defesa quanto de ataque teriam feitos por Deus e mais ninguém. Então, quando nós tivermos algum problema, vamos na mão de Deus, que Ele que vai resolver esse problema para nós. Salmos 35:4. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentaram o mal. O 5. Sejam como pragas perante o vento e o anjo do Senhor vos faça fugir. No 6. Seja o meu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga. Então, no Isaías 29:5 diz assim, e a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, ou a multidão dos tiranos como a pragana, que passa para um momento repentino, isso acontecerá. Pragana é palha, então, como palha, ele fala. Davi aponta seu desejo pelo fim das perseguições e aguarda que depois da intervenção, seus adversários retrocedam e não retornem. Ele reconhece a figura do anjo do Senhor como um encarregado de Deus para expulsar essas pessoas do meio do seu caminho ou do meio da sua vida. Então veja que Davi estava ali buscando o anjo do Senhor. Salmos 35:7. Porque sem causa encobriram de mim a rede da cova, que sem razão cavaram para minha alma, Então, cavaram mal para minha alma. No 35:8. Sobrevenha-lhes a destruição sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram, caíram eles nessa mesma destruição. Então, a rede que fizeram para ele, Davi estava falando para que eles fizessem cair ali na rede,
aquela armadilha que fizeram para ele, né? A rede aqui seria uma armadilha, né? Davi mostra aqui que a sua inocência diz que nada fez para que motivasse tamanha perseguição e desejo de morte. Ele clama a Deus para que os esforços para derrotá-los passem de volta, né? Passe-se de volta contra eles, que volte de novo para eles, né? Para o próprio inimigo. No 35:9, minha alma se alegra no Senhor, alegra-te a sua salvação. No 10, todos os meus olhos dirão, todos os meus ossos dirão, aliás, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, pois livres o pobre daquele que és mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado daqueles que o roubam. Davi se vê como se já tivesse alcançado o livramento. Escreve esses versos exaltando o Senhor e mostrando a sua submissão a Deus. Quer dizer, Davi já estava falando da vitória, né? Através de Deus. No Salmos 35:11, falsos testemunhas levantaram-se e depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Davi reclama de Deus que tem sido pressionado sem saber a real razão. Ao dizer que testemunhas o questionavam, dá a entender que seus acusadores certamente presenciaram algum fato. Então veja bem, igual aconteceu com Jesus, né? Falsas testemunhas foram aí contra ele. No 35:12, tornaram-se o mal pelo bem, roubando a minha alma. Então veja bem. No 17, mas enquanto estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava-se a minha alma com jejum e a minha oração voltaram-se para pelo seu reino. No 14, portava-se com ele como se fosse meu irmão ou amigo, andava levantando as minhas, muitos encurvando-se, com quem olha para sua mãe. Então veja bem, eles falavam, se encurvavam ali contra Davi, né? Mas estavam planejando outras coisas, né? Planejando fazer o mal. Davi argumenta que antes de receber esse tratamento, sempre tratou bem essas pessoas e até empenhou-se em oração pelas suas causas. Neste verso, Davi expõe a Deus o que já tinha feito pela vida dos seus perseguidores, plantando o bem e mesmo assim foi restituído com o mal. Então veja bem, Jesus plantou o bem e foi restituído como mal, né? Como Davi também. Então, Davi orava, Jesus também orava. E Jesus não fala, devemos orar pelos nossos inimigos, não pelos amigos, né? Então veja bem que, né, o mundo ainda já nos maligno, né? Já está no maligno. Então isso nós temos que estar sempre presente na presença de Deus. No Salmos 35:15, mas eles com a minha adversidade se alegravam-se e se congregavam. Os objetivos se congregavam contra mim e eu não sabia, rosnavam-se e não cessaram. No 16, como hipócritas, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Então veja bem, era a mesma coisa que aconteceu com Jesus, né? É o mesmo ato que aconteceu com Jesus, aqui Davi está mostrando aqui. Apesar de tratar todos com bondade, Davi reclama que ao cometer uma falha ou tropeço, que é um ato falho, sem intenção, né? Este grupo oportunamente se reunia para realizarem ataques coordenados contra ele. Davi alega só ter conhecimento do complô depois de ser atacado. Ao procurar defender-se, ele foi tratado com ameaças, rosnando
e deboche, né? As pessoas gostavam e debochavam de Davi, como faziam de Jesus, né? No 35:17. O Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Hebreus 1:13. E a qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelos de seus pés. O rei Davi, ao clamar a atenção por uma pergunta ousada, né? O Senhor, até quando ficarás olhando? Davi tinha o entendimento que Deus sabia de todas as coisas e um sinal de urgência, né? Clamando por atenção, pede-se um livramento. O rei entendeu a sua posição de liderança e a importância da sua vida daquele contexto. Então, vê que ele estava pedindo para Deus olhar para ele, né? Olhar para ele, cuidar dele, para que ele pudesse passar por esse sofrimento, né? No Salmos 35:18, louvar-te-ei em grande congregação, entre muitíssimas, né, o povo te celebrarei. No 19, não se pisca os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Davi pretende dar testemunho do agir de Deus na sua vida. Com esta posição, o rei procura demonstrar que Deus, ao agir na sua vida, muitas pessoas reconhecem o seu poder. Por esta causa, Davi pede para que o ambiente da opressão cesse e que a situação não seja mais motivo de problemas. Então, Davi está pedindo para acabar com todo esse problema na vida dele, para Deus, não? E nós temos que fazer a mesma coisa, acalmar, quando tiver algum problema, pedir para Deus acalmar nós, né, para pôr tudo isso nas mãos dele. Tudo que está acontecendo com nós, pôr na mão dele, porque ele vai pleitear para a nossa vida, né? Salmos 35:20. Pois não falaram de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. No 21. Abre a boca de par em par, contra mim e dizem, os nossos olhos ouviram. Davi justifica que este grupo de pessoas procuravam sempre desestabilizar a paz, trazendo desconforto a todos com segundas acusações, né? E que de forma pública, com a boca escancarada. Nós vimos e sabemos disso, né? De tudo. Então, veja bem, é isso que está acontecendo. As pessoas estão querendo desestabilizar, né, a nossa fé em Cristo, né? Como Davi também estava tentando estabilizar a fé dele em Deus, né? Salmos 35:22. Tu, Senhor, ouviste, não te cales. O Senhor te alongas de mim. No 23, desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Aqui Davi faz um apelo com o objetivo de clamar ainda mais, chamar mais atenção na sua súplica. Acorda e desperta, não que Deus estivesse dormindo. O próprio rei disse, tu viste isso, Senhor. Na verdade, Davi associou o despertar de Deus com a defesa da sua causa. Então, não era que Deus estava dormindo, não. Quem dorme é nós. E a gente, quando está com problema, a gente não vai buscar Deus, vai buscar o homem, né? Davi não. Davi buscava a Deus. Salmos 35:24. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor, Deus meu, e não deixes que me alongues de mim. No 25, não digam em meu coração, ei, Assus, alma nossa. Não digam, nós o havemos devorado. No 26, envergonham-se e confundam-se
a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que engrandecem contra mim. Né? Então, veja bem que Davi estava clamando. Ao clamar, né, por justiça, Davi compreende que seria preservada e que Deus era justo juiz. Com isso, podendo, né, até que acabe com a expectativa daqueles que acusam e que caiam em vergonha os que se acham superiores ao próprio rei. Então veja bem que aqui Davi estava clamando para Deus para que ele, Deus compreendesse o problema dele, né, e julgasse, né, como justo juiz. Mas o homem não é um justo juiz, né? Salmos 35, 27. Cantam e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade de seus servos seja engrandecido. No 28, encerrando aqui. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. Romanos 12, 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Davi finaliza os salmos desejando que o livramento possa ser o motivo de reconhecimento e agradecimento do Senhor por parte de todos, e que, através da bênção, testemunharia publicamente a justiça de Deus, clamando o nome do Senhor continuamente. O que esses salmos nos ensinam? Primeiro, aprender nesses salmos que podemos nos abrir com Deus a qualquer situação, até quando nós sentimos injustiçados. Então, nós temos que buscar a Deus, né? Outro, devemos confiar no Senhor e fazermos um apelo pela intervenção divina. Então, nós temos que buscar a Deus. Devemos buscar a Deus e colocar tudo nas suas mãos, pois Ele é o único que pode fazer a justiça e nos proteger. Então, deixa Deus pelejar por você. Não vai pelejar você, né, que vai se dar mal. Se sofreres perseguições ou sentimos injuriados, não procure fazer justiça com a sua própria mão. Coloque tudo diante de Deus, pois Ele é justo e fiel e a seu favor sempre vem na hora certa. Então, sempre vem na hora certa. Um versículo para encerrar aqui, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, veja bem. Então, Deus vai dar o escape para que nós podemos suportar. Então, busque sempre a Deus. Não vá atrás do homem, mas vai lá no seu quarto e fala com o Senhor e pede para Ele fazer justiça sobre tudo aquilo que estão fazendo sobre a sua vida. Então, esse é o significado dos Salmos 35. O que Davi diz, reflita bem no nosso coração, para que nós façamos o mesmo que ele fez, buscar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Você que quiser compartilhar também com seus amigos aí, compartilhe. Deixa seu joinha aí também, né? Para mim saber. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisas ainda que nós vamos falar. E se quiser ver os Salmos, desde os Salmos 1 até o de hoje, vá lá no playlist do meu canal e veja o significado dos 35 Salmos que nós já falamos até agora. E ainda está muito longe para se acabar, né? Até chegar nos 150 vai demorar muito tempo, mas Deus vai dar tempo para nós falarmos sobre todas as coisas deles. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.